Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é Thiago Simões e hoje eu queria bater um papo com você sobre você parar de fazer besteira na produção de conteúdo e também nos seus negócios. Se você já tem algum tipo de negócio digital, se você ainda não tem, acho que é importante você aprender certas coisas. Mas antes de tudo, eu queria que você entendesse por que eu, pessoalmente, por que eu, Thiago, tenho gabarito, eu posso falar, eu estou no meu lugar de fala, tá? Para falar sobre você parar de fazer besteira. Porque eu preciso confessar aqui para vocês, eu sou uma das pessoas que eu acho que mais pisou na bola nessa questão de produção de conteúdo, também na questão de negócio digital. Eu já bati muito a cabeça, já segui muita trend, eu já segui muito hack, eu já fiz um monte de coisa que as pessoas falavam que tinha que ser feito e não dava resultado, enfim. Então, acho que a grande parte das coisas que eu fiz acabou sendo hoje, olhando para trás, eu até fiz uma lista aqui de coisas que você não deve fazer, tá? Olhando para trás, acho que eu mais errei do que acertei. Mas qual é, não vou só me depreciar aqui, qual é o meu mérito? O meu mérito eu acho que é nunca ter parado, né? Ter continuado aprendendo com os erros. É óbvio, né? A gente não vai cometer os mesmos erros sempre. Se não deu certo uma vez, duas, três, acho que é bom parar. Se você está cometendo, isso aqui não é só sobre conteúdo, sobre criação de conteúdo, sobre negócio. Isso aqui serve para a nossa vida. Se você está fazendo uma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, você vê que não está dando resultado, ou sei lá, você não está tendo nenhum tipo de feedback, acho que é importante você dar uma parada, né, para ver se as coisas realmente não podem, né, tem coisa que você precisa melhorar. Claro que existem coisas que precisam de tempo, não é que você vai produzir 2, 3, 4, 5 conteúdos, se você não, sei lá, não ficar rico, é porque não funcionou, porque não é assim também que acontece. Mas toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, você consegue ou, né, ter algum benefício, ou se você, o que você fez não teve o resultado que você esperava, você no mínimo, você consegue analisar o que foi feito, né, ou se deveria fazer isso, né, para você fazer melhor da próxima vez. Então, eu quero que você entenda assim, se você está produzindo, se você está tentando, se você está fazendo, às vezes não é falta de habilidade. O problema é que às vezes você está fazendo coisas repetidamente que não dão certo. Esse é o grande problema. Às vezes você é extremamente competente. Não, Thiago, falaram que eu preciso produzir conteúdo consistentemente. Eu tenho publicado todos os dias em várias redes sociais e as coisas não estão funcionando. Já faz 3 meses aí, é uma coisa que a gente tem que conversar. Faz 90 dias, né, que eu estou publicando conteúdo, não estou conseguindo ter tração, não estou conseguindo gerar leads, não estou conseguindo gerar venda para os meus negócios, não estou conseguindo ter visibilidade, não estou tendo conexão com o público. Então está na hora, né, de você começar a ver as suas estratégias. Porque uma coisa que eu sempre pensei é o seguinte, se você precisa chegar num próximo nível e você não está conseguindo chegar nesse nível que você quer, muito provavelmente você precisa se transformar numa pessoa diferente. Você precisa fazer coisas diferentes para você conseguir ter resultados diferentes. E é sobre isso que eu queria falar para você, alguma das coisas que eu fiz e que eu vejo muita gente cometendo, é que eu não queria que você fizesse. Então, eu fiz algumas anotações aqui rápidas para poder falar para você que eu fazia, alguns erros e o que você deve fazer para você não cometê-los, né, na sua vida. A primeira coisa é você parar de criar conteúdo só por criar. Vou dar um exemplo. Esse vídeo aqui, você acha que eu, sei lá, do nada brotou na minha cabeça a ideia de eu preciso fazer um vídeo, como eu tenho que fazer vídeo todo dia, né, eu pus na minha cabeça que eu tenho que fazer vídeo todo dia, eu vou fazer qualquer coisa lá, né, para falar, bom, pelo menos o de hoje está pago, né, você já deve ter ouvido essa frase. Mas, se você não tem estratégia, o teu conteúdo ele é só um ruído, ele é só, sei lá, é mais um conteúdo perdido num monte de conteúdo que existe aí pela internet. Então você tem que fazer um conteúdo que tenha uma mensagem clara, uma mensagem que tenha uma intenção por trás de cada conteúdo que você for fazer precisa ter uma intenção. Este conteúdo aqui é um exemplo. Eu sei que grande parte das pessoas que me acompanham, e eu vejo nos comentários de outros criadores de conteúdo, de pessoas que, enfim, publicam coisas na internet também, eu sei que grande parte das pessoas tem esse tipo de problema. Né? As pessoas estão fazendo as coisas, até se empenham. Tem gente que não faz nada, tem gente que só vê as coisas e acaba não colocando em prática. Mas esse conteúdo é dirigido para as pessoas que estão tentando, que estão fazendo, que estão se empenhando e não estão conseguindo ter resultado. Então, é óbvio que eu sei que é uma dor do meu público.
Então eu bolei esse conteúdo, cara, eu preciso ver as coisas que eu fazia lá atrás e que eu posso ajudar, né, minha audiência da melhor maneira possível. Então precisa ser pensado, não é só você postar por postar, porque você marcou no seu calendário editorial lá, que hoje seria um dia de você fazer um vídeo, de fazer um carrossel, de você fazer um texto, qualquer que seja. Não faça conteúdo só por você fazer, tem que ter uma intenção por trás disso. Ainda sobre isso, eu até escrevi aqui que a gente postar para alimentar um algoritmo, isso é muito ruim, quando a gente pensa no algoritmo. Esse vídeo aqui eu não tô nem aí para o algoritmo, eu quero ver se eu ajudo você, né? Então, às vezes não tem tantas visualizações assim, né, os meus conteúdos, porque são conteúdos muito dirigidos para as pessoas específicas, né? Então, eu tô um pouco, né, preocupado, né, com, para não falar outra palavra, né? Eu estou preocupado aqui com o algoritmo, eu quero atingir a pessoa certa que tem esse tipo de dor, né? Porque isso aí vai criar uma conexão, vai transformar a minha marca pessoal, e toda vez que alguém pensar, né, no meu nome, ou sei lá, ver algum tipo de conteúdo, sabe que é um conteúdo profundo, é um conteúdo que realmente ajuda. Não estou falando só para agradar, você já deve ter visto muito isso, principalmente aqui no YouTube, né? Você vê praticamente os mesmos títulos, as mesmas capas, sabe? As pessoas que seguem tendências e conseguem muitas visualizações. Você nunca viu fazendo isso, você nunca viu os grandes players fazendo isso. É claro que se tiver uma conexão com a dor que o teu público precisa, independente do nicho que você tem, eu acho que você deve fazer. Você pode surfar na onda dos trends, mas não faça só isso. Queira realmente ajudar as pessoas, senão você vai se transformar num zumbi digital, você vai, sabe, ficar parecendo um morto-vivo ali, simplesmente tentando, né, alimentar o algoritmo. Isso não é legal, isso não vai fazer você ter uma marca pessoal forte. Ainda sobre isso, da gente parar de criar conteúdo só para a gente criar conteúdo, você tem que começar a criar conteúdo que tenha foco em atração, conexão e conversão. Atração, conexão e conversão. Então você tem que atrair a atenção, né, do público que você deseja, se conectar com esse público e aí você vai converter para ele comprar o seu produto, comprar o seu serviço, independente do que você está oferecendo. Independente do que você vende na internet, se é produto físico, se é produto digital, se é um serviço, sempre, nunca vai fugir disso. Então, parar de inventar moda. Você sempre vai precisar atrair as pessoas, você sempre vai ter que criar essa conexão com ela, ela tem que saber que ela pode confiar em você, ela tem que gostar de você, tem que conhecer você, consumir seus conteúdos várias vezes e aí você vai converter, principalmente na questão de venda. Então, não crie. O teu próximo conteúdo você não vai criar só por criar, você vai realmente sentar e falar, cara, eu estou sanando alguma dúvida real do meu público, eu estou sendo útil de verdade, né? Eu estou só, sei lá, criando para agradar o algoritmo, ou como eu falei, né? Só para checar lá na minha lista, né? Bom, o de hoje está pago. Então não faça mais isso. Então não é só para você criar conteúdo, só para você criar. Outra coisa que eu anotei aqui, isso aqui é extremamente importante quando a gente fala de marca pessoal, de posicionamento único, de branding pessoal, e nessa parte de criação de conteúdo, que é onde eu tenho batido na tecla, que hoje na era da inteligência artificial, os conteúdos estão ficando cada vez mais sem alma, sem propósito, isso é uma coisa muito genérica, e eu não tenho dúvida nenhuma, já falei aqui que eu aposto todas as minhas fichas que a autenticidade é o que vai fazer total diferença na vida das pessoas que vão conseguir ter resultados extraordinários aqui no digital e das outras pessoas, né? Então, você tem que parar de esconder quem você realmente é. Fiz essa anotação aqui, eu fiz um sublinhado aqui, que essas anotações ficam para sempre, que eu chamo de caderninho do Thiagão. Sempre que eu vou fazer conteúdo eu deixo aqui para depois eu revisar todos esses conteúdos. Então você tem que parar de esconder quem você é. Eu não sei se você tem reparado, né, como que está subindo, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok, essa questão de autenticidade. Pessoas que fazem conteúdos autênticos, pessoas que fazem conteúdos que você vê que tem alma. Não é simplesmente aquelas coisas de 3 dicas para você melhorar o seu relacionamento. Aí dica 1, sabe? Escute mais o seu parceiro. Sabe umas coisas muito assim, que você, cara, eu já escutei isso 300 vezes, tá parecendo... Sabe, você vê que nitidamente a pessoa não fez um trabalho diferente, não trouxe uma visão única, uma perspectiva única para o negócio, né? Então, o que você precisa é ser realmente quem você é, ser uma pessoa autêntica, falar aquilo que você realmente pensa, trazer às vezes conteúdos controversos, né?
e, né, deixar de ser engessado, né? É óbvio, né? Este conteúdo que eu estou fazendo aqui para você tem as anotações que eu fiz aqui, que são anotações inclusive para mim. Então, de certa forma, tem um script. Eu estou seguindo aqui mais ou menos para concatenar as minhas ideias, para poder compartilhar com vocês. Mas eu acredito que vocês percebam que esse conteúdo não existe edição aqui no vídeo, né? Talvez alguma coisa ou outra, sei lá, dá uma tossida, dá uma engasgada, eu vou tomar um golinho de café, né? Alguma coisa assim, você passa algum carro, alguma coisa assim, às vezes acaba tirando alguma coisa no vídeo. Mas normalmente não existe edição, né? Você tem que saber que eu sei do que eu estou falando, eu tenho paixão de ajudar as pessoas e você deve fazer a mesma coisa quando você for criar o seu conteúdo. Então não esconda quem você é. Uma coisa que eu anotei aqui é que a nossa marca pessoal não cresce quando a gente imita as pessoas. Então tem muita gente que parece, sabe, cópia de outras pessoas. Você olha, a pessoa fala, cara, nitidamente essa pessoa está copiando fulano de tal, está copiando, sei lá, um influenciador que às vezes a pessoa admira, ou daqui do Brasil, lá de fora. E veja bem, não tem nada demais você modelar. Eu mesmo tenho referência a diversas pessoas que eu admiro, que eu gosto, e que com certeza, quando eu vou fazer meus conteúdos, quando eu vou escrever artigos no blog, quando eu vou fazer vídeos, ou qualquer coisa que eu vou fazer, é óbvio que existe essa referência na minha comunicação, na maneira que eu falo, mas isso vem desde, sei lá, desde a época da escola, né? Você vai pegando, né, os trejeitos das pessoas, não tem nada demais você modelar. Talvez um professor que você tinha, que você admirava, né, o seu pai, seus avós, sua mãe, o jeito dessas pessoas, não tem problema nisso. Você modelar, mas você copiar, sabe? Eu vejo, tem gente que até o jeito de falar, sabe? A entonação de voz, chega a ser bizarro, né? E isso daí não vai fazer com que você fortaleça a sua marca pessoal. Você precisa ser único. As pessoas precisam olhar para você, e falar, pô, só ele fala desse jeito. Só ele tem essa perspectiva. Só ele traz esse assunto, né? Ele aborda esse assunto dessa maneira. E você precisa disso cada vez mais. Hoje as pessoas estão buscando isso, como eu já falei, principalmente nessa área de inteligência artificial. Então, a autenticidade, ela não é opcional. É a moeda mais valiosa da atenção. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser autêntico. Você não pode, gente, eu vou até deixar essa tossida aqui para vocês, tá? Para não cortar. Não é opcional, você precisa ser autêntico. A autenticidade é o que vai conectar as pessoas de verdade, porque as pessoas estão carentes de outras pessoas que realmente entendam elas de verdade. Por exemplo, eu já fiz muito, estou dizendo para vocês, eu já fiz muita burrada, eu já errei. Quem já viu meus conteúdos mais antigos aqui sabe, eu compartilho, sabe, as bobeiras que eu fiz, o que eu estava fazendo que não deu certo. Compartilho histórias, né, que aconteceram na minha vida que, nossa, né, eu não gosto de coitadismo, né, não vou dizer que nós passamos fome, não é isso, mas nós não passamos fome, eu e minha família, porque nós tínhamos pessoas que nos ajudavam. Eu já disse essa história várias vezes, a gente recebia ajuda, né, do pessoal da igreja, as outras pessoas, né, acabavam doando alguma coisa, por um período de tempo, na loja, né, que nós tínhamos, né, eu já contei essa história algumas vezes. Nossa loja de tinta que meu pai tinha acabou falindo, a gente passou por dificuldades financeiras muito, muito complicadas. No digital a mesma coisa, já fiz coisas que já compartilhei que não deram certo. Então as pessoas se conectam com isso. Não só fazer postar coisa, eu falo nessa questão da síndrome do Instagram, tudo muito bonitinho, as pessoas são sempre muito felizes, né, tudo contente, na praia, né, só posta o lado bom das coisas. É importante a gente ser vulnerável, porque isso tem a ver com autenticidade, isso vai conectar, e isso vai fazer parte da sua marca pessoal também. Então, você precisa contar a história real, falar dos erros, né, como eu já falei, e mostrar vulnerabilidade, como eu acabei de falar para você. Isso vai gerar confiança e autoridade para você. Tem gente que fala, não, eu não posso, já vi falar essa frase, e é óbvio que tem uma certa verdade nisso, né? Que a gente não pode sangrar em tanque de tubarões. Não sei se vocês já escutaram isso. Para a gente não mostrar as nossas fraquezas para os nossos inimigos. Tem uma certa verdade, acho que a gente tem que ponderar sobre isso. Mas quando a gente está falando de audiência, quando a gente mostra a nossa fraqueza, como eu falei aqui, pô, já fiz muita coisa errada e gostaria de falar para vocês não fazerem isso. Sobre isso que é o vídeo. Isso não vai desmerecer a minha pessoa, muito pelo contrário. Você vai olhar para mim e falar, pô, o Thiago passou por isso, nosso Thiago é mais burro que eu. O Thiago, nossa, olha que imbecilidade que o cara fazia. Se ele fazia isso,
e hoje, né, consegue ter um resultado bacana, eu também vou conseguir. Isso vai gerar conexão. O que eu vejo é que às vezes as pessoas se colocam num pedestal tão gigantesco, principalmente nos influenciadores digitais na área, né, do marketing digital, né, carros maravilhosos, mansões luxuosas, viagens em lugares paradisíacos, estão sempre muito, né, mostrando, não tem nada demais você fazer isso, desde que seja real isso, né? Mas as pessoas, é uma distância tão grande que às vezes as pessoas têm, porque tem muita gente que ganha, sei lá, trabalha por um salário mínimo, nem sei quanto é o salário mínimo, sei lá, R$1.500, sei lá, o cara ganha dois conto, sabe? E o sonho dele, sei lá, se ele dobrasse isso para ele, nossa, se ele conseguisse, sei lá, pagar o aluguel dele e uma viagenzinha trabalhando, né, a partir de casa, tá, para ele já seria o sonho. E as pessoas muitas vezes não se conectam com pessoas que estão andando de Lamborghini, de Porsche e tal. Falam, cara, nunca vou chegar nesse patamar. Elas não sabem que elas conseguem, né? Eu já falei isso várias vezes. Tem muita molecada aí de 15, 16, 17 anos faturando 50 mil, 100 mil reais por mês na internet. Isso é totalmente possível. Não é uma mentira, tá? Mas tomar cuidado, né, com isso, né? De você não expor, né, as suas fraquezas também, né, os seus problemas. Eu acho que quando você expõe isso, você acaba gerando mais credibilidade também, acaba gerando mais conexão com as pessoas. Isso que eu notei aqui, a terceira coisa que eu queria falar com você, é uma coisa que eu fiz muito, né, que é a gente parar de fugir da venda. Parar. Às vezes a gente faz conteúdo, a gente se entrega melhor e a gente tem medo de pedir para a pessoa comprar o nosso produto, tem medo da pessoa, né, de pedir para a pessoa comprar o nosso serviço. Eu vejo muito isso. Eu não quero parecer um vendedor. Cara, você não é Santa Casa da Misericórdia. E uma outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que a gente está vendendo, os nossos produtos, os nossos serviços, você tem que ficar indignado se a pessoa não comprar. Porque na tua cabeça você tem que entender o seguinte: você está disponibilizando uma coisa tão boa para a pessoa ela vai se beneficiar tanto do seu produto, do seu serviço, que ela precisa comprar. Você não está oferecendo uma coisa ruim para a pessoa. Então você tem que confiar naquilo que você está vendendo. Eu sempre digo, né, que, cara, você quer dar o próximo passo, quer realmente viver de internet, compre os meus produtos. É a melhor coisa que você pode fazer. Inclusive, deixa eu dar um adendo aqui, né, para vocês. Se vocês quiserem ver uma aula gratuita minha sobre os melhores modelos de negócio, que eu recomendo muito para você começar, né, na internet, vou deixar na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, para você assistir uma aula gratuita. Você nem precisa se registrar para assistir, é uma aula aqui no YouTube mesmo. É uma aula de mais de 40 minutos, onde eu mostro passo a passo o que eu realmente recomendo e as possibilidades de ganho. E também no link vai estar, se você quiser se registrar, para receber essa aula também e vários outros conteúdos nossos, meu e da Rita. Se registra lá também para você, é só você colocar o seu nome e seu e-mail, gratuitamente você vai receber essas aulas, tá? Você vai ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Então, eu não tenho, é óbvio que depois disso tudo eu vou oferecer o meu produto. Ora, se você entendeu que com esse conteúdo gratuito aqui, você já vai começar a ter resultado, você já pode implementar na sua vida, sabe, faça parte da nossa turma de alunos, vem fazer parte aqui, junto com a gente aqui da escola, a gente, né, você aprender junto aqui com a gente. Então é uma coisa natural, né? O teu produto, o teu serviço é uma parte natural do seu conteúdo. Não precisa ficar com medo de você vender, né? Falar, eu vou parecer um vendedor. Cara, é óbvio. Quanto mais você vender, mais você vai estar ajudando as pessoas, certo? Então, às vezes a gente tem medo de crescer também. Eu até anotei aqui. Tem gente que tem medo de vender porque tem medo de crescer. É bizarro isso, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas e se eu começar, né, e crescer, eu vou ter que contratar pessoas e tal. Isso tem muito a ver com travas mentais que a gente tem. Não é sobre isso que eu quero falar, né, nesse vídeo. Mas não tenha medo de crescer. Você precisa vender para você sustentar o seu negócio. É óbvio, tá certo? Conteúdo, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Conteúdo sem chamada para ação é só entretenimento gratuito. E não vai pagar suas contas. Então tem gente que faz um conteúdo excelente. Você já deve ter visto isso. Eu vejo isso direto. A pessoa entrega um conteúdo maravilhoso, seja em qualquer nicho, qualquer área. E depois chega no final e fala assim, então beleza, espero que vocês tenham gostado, um abraço, até mais. Não fez uma chamada para ação. Beleza, a pessoa fala, cara, que legal, que bacana esse conteúdo, mas não vendeu nada. Então você tem que fazer uma chamada para ação. Qualquer que seja, se ela é uma cabeleireira, você fez um conteúdo excelente lá sobre, sei lá, alguma coisa de cabelo, que eu não entendo absolutamente nada, falta cabelo em mim, inclusive, né?
Você fez um conteúdo lá, falou, olha, você tem interesse em contratar os meus serviços? Tem interesse em comprar meu produto? Vou deixar igual eu fiz na aula, como eu falei aqui na aula gratuita para vocês, vou deixar na descrição aqui, quem quiser compra, tá lá, né? Faz uma chamada para ação, sempre, todos os seus conteúdos precisam ter uma chamada para ação, senão você só vai estar gerando, sabe, divertimento ou informação gratuitamente para as pessoas, isso aí não vai fazer com que a sua empresa, o seu negócio vai crescer, óbvio também. Outra coisa extremamente importante sobre essa questão de venda, você tem que usar storytelling com um propósito, construir valor e convidar as pessoas para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Comprar o seu produto. Então, criar uma história, entender sobre o poder da narrativa, entender sobre o poder do storytelling, né? E mostrar para que o próximo passo, olha, você gostou disso? Concatenou, você criou uma linha de narrativa, né, sobre o que a pessoa tem que fazer para resolver um problema na vida dela. Então, você isso. Olha, o próximo passo, se você quiser se aprofundar, está aqui o meu produto. E não precisa ser um produto extremamente caro, pode ser um produto de, sei lá, R$27, R$47, R$97, mas que vai trazer uma transformação absurda para a vida das pessoas. Se você criar conteúdos consistentemente, né, que ajude as pessoas, você faça essa chamada para ação, do jeitinho que eu estou dizendo aqui para você. Você não precisa de curso para fazer isso. Você não precisa nem do meu curso para fazer, eu sou bem sincero. Se você aprender storytelling, aprender a se posicionar de uma maneira autêntica, em todos os seus conteúdos, você fala, olha, você tem interesse, sei lá, em qualquer melhorar seu relacionamento, ganhar mais dinheiro na internet, aprender sobre finanças, aprender sobre investimento, aprender sobre destino de viagem, não interessa qual que é o teu conteúdo, tá? Faz conteúdo sobre isso, entenda as dores dos seus clientes e, no final, faça uma chamada para ação, utilizando esse storytelling, fala, se você quiser mais informações, se você quiser melhorar aquilo que você está precisando melhorar, tá aqui o meu produto. Né, clica lá, qualquer que seja, né, clica na descrição, clica no meu comentário fixado, da maneira que você achar melhor. Não estou dizendo só de YouTube aqui, isso serve para qualquer rede social. Você precisa entender esse poder da narrativa, né, entender sobre toda essa estrutura aqui, que é uma coisa simples, não é nenhum bicho de sete cabeças. Se você fizer isso, você vai conseguir ter resultado com toda certeza. Outra coisa, nossa, aqui está sendo uma aula bacana, vamos falar, merece um joinha aí, merece, se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Vou falar sobre a quarta coisa aqui, de bobeiras, né, que a gente comete, de erros que a gente faz, mesmo às vezes sem a gente saber. Você precisa parar de falar com todo mundo. Né? Se você fala com todo mundo, você não se conecta com ninguém. Eu não falo com todo mundo aqui. O meu público aqui ele é bem seleto. Eu sei exatamente para quem eu estou dizendo. Né? Inclusive, eu olho, né, para a lente aqui da minha câmera, na verdade, eu estou gravando no meu celular. Tá? Eu sei exatamente o tipo de pessoa que eu estou querendo me comunicar. São pessoas que têm dores na hora de criar conteúdo, pessoas que têm problemas, que querem aprender a escalar o seu negócio. A pessoa já ganha 10, 20 mil reais por mês com o negócio, mas quer aprender como é que escala, como é que quer ganhar mais. Ou pessoas que não fazem absolutamente a menor ideia de como começar um negócio na internet. E está totalmente perdida, porque o fulano fala isso, o Beltrano fala isso, a fulana lá está dizendo que precisa fazer não sei o que no TikTok e tal, um monte de confusão. Né? Eu estou aqui para clarear a cabeça de vocês. Né? Então, todos os meus conteúdos são pensados dessa maneira. Deixo de lado um monte de gente. Né? Eu não faço, às vezes, conteúdos tão, às vezes, com topo de funil tão aberto, para viralizar, para ter milhares e milhares de visualizações. Não é isso. Eu quero atrair o público certo, né, que eu sei que vai se interessar pelo meu produto ou meu serviço. Então, disse aqui que eu sei exatamente, né, para quem que eu estou dizendo, uma coisa que eu notei, que inclusive é o que eu faço, você precisa definir um personagem-alvo. Você tem que saber exatamente para quem que você está falando. E aí você cria conteúdo como se você estivesse falando com ele. Já disse aqui também sobre você, como se você estivesse dando um conselho para o seu melhor amigo, para um filho seu, uma pessoa que você ama muito. Né? É dessa maneira, não sei se você percebe. Eu faço conteúdo desse jeito, como se eu estivesse falando exatamente com você. Aí a pessoa olha e fala, caraca, o Thiago, nossa, ele é muito sábio mesmo. É uma pessoa extremamente, sei lá, inteligente, ele sabe exatamente as minhas dores. Mas é porque eu já sei, eu mapeio essas dores, eu converso com muita gente, eu já estive no seu lugar, inclusive eu continuo aprendendo muita coisa, então eu sei do que eu estou dizendo, então eu sei falar exatamente para o público que eu quero falar. Isso aí vai ter um efeito, a gente chama de efeito, né? Os psicólogos, a gente chama de efeito espelho. Ela vê no conteúdo e sente que está lendo a mente dela. Então, se você faz um estudo de caso, se você aprende as dores do seu público e fala exatamente para ele, não para todo mundo, porque tem aquela coisa, né? Se você fala para todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Como eu já falei, você não vai se conectar com ninguém. Então, você tem esse efeito espelho.
e as pessoas vão se conectar muito mais com você. Outra coisa, a gente fala sobre a quinta coisa aqui de erros, de estupidez, né, que eu já cometi, que eu não quero que você cometa. Você precisa parar, né, de consumir mais do que você produz. Isso daí é uma coisa que eu preciso confessar com vocês, que eu faço meio que até hoje. Eu fico consumindo muito conteúdo às vezes, né? Eu acho que eu estou sempre comprando curso, estou sempre comprando livros, entenda isso aqui, pessoal. Eu não estou dizendo que você não precisa de conhecimento, eu não estou dizendo que você não precisa, sei lá, buscar se aprimorar cada vez mais, não é disso que eu estou falando. Só que eu vou ser bem sincero com você, a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo aqui, você não precisa de mais curso, principalmente se você não está tendo resultado nenhum. Tá? Às vezes você já tem 1, 2, 3, 4, você nunca colocou em prática, então você não precisa de mais curso, o que você precisa é de ação, você precisa de doses cavalares, de mão na massa, né? de ação, você tem que fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer. Parar de ficar consumindo conteúdo. Eu preciso entender mais sobre... Tá faltando alguma informação? Não tá faltando informação. O que precisa é você fazer consistentemente. Principalmente se você está nessa área de produção de conteúdo, você está criando conteúdo e você quer atrair mais clientes para o seu negócio. Você está fazendo conteúdo todos os dias, ou sei lá, pelo menos 3 vezes na semana, conteúdos densos, conteúdos que se conectam, conteúdos que realmente resolvem problemas da sua audiência. Não estou fazendo isso. Eu estou indo atrás de como é que faz o funil de, sei lá, de marketing, de não sei o que, de automação com IA e tal. As pessoas piram nos negócios. Gente, o arroz com feijão nunca vai sair de moda, inclusive agora, né, as pessoas estão entendendo o poder do marketing, o poder do branding, o poder de um posicionamento único. Isso está cada vez mais forte de novo, porque as pessoas estão deixando, né, a IA tomar conta de tudo, então os conteúdos estão ficando cada vez mais sem aula. Então você não precisa de mais curso, você precisa de ação. Estar sempre aprendendo é só uma desculpa inteligente para não se expor. Isso aqui eu escrevi porque é para mim, né? Tá sempre aprendendo. Não, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Isso, de novo, eu estou sempre aprendendo mesmo. Eu estou sempre lendo, estou sempre vendo cursos, mas eu procuro, sei lá... O certo é a gente... 80% do nosso tempo a gente está produzindo e 20% a gente está aprendendo. Confesso para você que, sei lá, a minha proporção não é essa, tá? Eu acho que eu tô mais ainda buscando coisas, buscando me aprimorar do que produzindo, né? Eu deveria inverter isso. E se você também está nessa vibe, se você está no mesmo barco, faça, né, dessa maneira que eu estou dizendo. Sabe aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Faça 80%, produza 80% e consuma 20%. É isso que eu estou buscando aqui para mim, né? E eu quero que você faça a mesma coisa. A verdadeira evolução vem quando você faz, erra, ajusta e continua. Presta atenção, vem quando você faz, quando você erra, quando você ajusta e quando você continua. Lembra que eu falei no começo do vídeo, né, que eu já fiz um monte de burrada, já fiz um monte de besteira. Mas um dos méritos que eu tenho, e eu preciso reconhecer sem falsa modéstia, é a capacidade de estar sempre, né, de continuar, de estar sempre, né, buscando, né, continuar em frente. É óbvio que não fazendo as mesmas coisas. Faz, erra, ajusta, então eu vou ajustar o que tá de errado e sempre continuar, né? Essa famosa dialética, né? A gente está sempre destruindo, reconstruindo e entendendo o que funciona melhor. Então é óbvio que é impossível de você perder se você fizer isso, se você tiver essa mente. O que é complicado é se você está fazendo sempre. Faz 5 anos que eu estou fazendo a mesma coisa e não conseguindo resultado, cara. Acho que é o que eu falei, 60 dias, 90 dias que você está fazendo não está tendo o resultado que você espera. Acho que é bom a gente parar, dar uma analisada, ver o que está acontecendo, né, ajustar alguma coisa, né? Se você tiver essa mentalidade, quem é que vai conseguir te parar? Como é que você vai estar daqui 1 ano? Como é que você vai estar daqui 2 anos? Como é que você vai estar daqi 5 anos? Você consegue transformar completamente a realidade da sua vida. Eu não estou dizendo isso só de negócio. Estou dizendo isso, sei lá, no teu físico. Se você procurar ter uma alimentação mais saudável, procurar se exercitar melhor, procurar ler mais, né? Procurar ser uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais inteligente, sabe? Deixar de ser burro, porque eu falo. Grande parte das pessoas não tem capacidade de interpretar um texto, né? Isso daí eu falo isso sem, né, querer causar polêmica, mas é verdade, as pessoas estão emburrecendo, né? Hoje tem um dado estatístico que as pessoas da geração que está nascendo agora têm que ir mais baixo do que os pais pela primeira vez na história.
Sabe, a gente está deixando, sabe, esses conteúdos mais rasos, os TikToks da vida, conteúdos de 15 segundos, sabe, tá fritando o nosso cérebro. Então procura aprender mais, procura, sabe, ser uma pessoa melhor a cada dia. De novo, isso aqui não é só sobre marketing digital, sobre produção de conteúdo, sobre negócio. Eu espero que você leve isso também para sua vida. Beleza? Outra coisa que eu queria falar com você, queria fechar com isso, e por que eu coloquei isso? Porque eu acho que isso é uma das... Todas essas razões importam. É claro que existem outras burradas, né, que a gente faz, que eu fiz e que são importantes também. Mas eu acho que isso é uma das, sei lá, uma das coisas que mais pega, que eu vejo as pessoas cometendo, que eu cometi também. Que é a gente parar de esperar ter clareza para a gente começar. Você nunca vai ter clareza. Você nunca... Assim, claro, é óbvio que a gente tem que ter um norte. Clareza do que a gente tem que fazer. Mas aquela 100% de certeza que se eu fizer isso, o resultado vai ser batata, vai ser aquilo, a gente nunca vai ter. Principalmente no mundo dos negócios, que está sempre, sabe, oscilando. A gente nunca sabe os resultados que vão acontecer. Então, olha só isso que eu anotei aqui, e que também espero que você leve isso para a sua vida. A clareza, ela vem do caminho. E não vem de você ficar parado. Vem do caminho. Enquanto você está caminhando, você vai começar a ter clareza. Sabe? Não adianta você, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de cozinhar. Não adianta você ver uma receita, sei lá, de estrogonofe, você lê a receita, você sabe exatamente como fazer, qual ingrediente você utiliza. Sabe quando você vai aprender a fazer um bom estrogonofe? Quando você fizer risoto. Não sei se você já fez risoto. Risoto é uma coisa que muita gente acha que faz bem, mas não faz. Sabe? Existem processos para você fazer um bom risoto. Né? Você tem, sabe? E esses processos não é só a ordem dos ingredientes, não é só quais ingredientes você vai usar. É na hora que você está fazendo, você vai começar a entender a textura, você vai começar a entender é nessa hora aqui que eu tenho que colocar o vinho, né? É nessa hora que eu preciso colocar mais isso. Você só vai aprender fazendo. Sabe? Você não vai, sei lá, eu quero ficar forte, eu quero, né, ganhar massa muscular. Não adianta você ficar lendo o negócio, você vai ter que ir lá fazer. Talvez não funcione para você de uma certa maneira. Será que eu preciso fazer mais repetições ou colocar mais carga? Sabe? Cada pessoa de um jeito. Emagrecer é a mesma coisa. Não adianta eu vir com uma fórmula... Claro que existem nortes, é o que eu falei. Você quer emagrecer, você precisa consumir mais calorias daquilo que você está colocando para dentro, é óbvio. Mas cada pessoa vai ser de um jeito. Então, nos teus negócios, nos teus conteúdos é a mesma coisa. Né? Enquanto você está caminhando, é que você vai descobrindo o que fica melhor para você. Né? Então, qual é a questão? Tem muita gente que fala, o que é melhor, Thiago? Produzir com qualidade ou produzir com quantidade? Sempre, é óbvio, você não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Eu não vim aqui, apertei para gravar, né, o vídeo e estou falando aqui da minha cabeça. Claro, eu estruturei, eu tive essas dificuldades, acho que é interessante para o pessoal também entender que eles, né, eles não precisam bater a cabeça como eu bati, então eu vou passar isso aqui para ele. Esse vídeo não está feito de qualquer jeito, apesar de ser autêntico. Né? Mas é durante a caminhada que a gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona, o que a gente tem que deixar para trás, o que a gente tem que melhorar. Então nunca esquece disso, você nunca vai ter 100% de clareza. Só faz, beleza? Outra coisa sobre isso, da gente ter clareza para a gente começar, a perfeição que você espera nunca vai chegar. Só a prática gera a direção. Nunca vai chegar. Perfeição, sabe? Tem gente que, inclusive, isso é uma desculpa, né? Para mim, perfeccionismo não existe, é uma desculpa para a gente não fazer, uma desculpa para a gente procrastinar. Não, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso de uma iluminação melhor, eu preciso de um fundo melhor, eu preciso de mais um curso, eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso, sabe? São tudo desculpas. Então nunca vai ser perfeito, só vai e faz. Sabe? Porque enquanto você está aí procrastinando, enquanto você está achando que você precisa de mais coisa, tem um monte de gente que, sabe, está lá só fazendo. Dona de casa, profissional liberal, estudante, que eu falei, molecada, que está ganhando dinheiro, produzindo conteúdo, construindo negócios, e você aí, sabe, 3 meses, 6 meses, achando que você precisa de um microfone, sabe, de captação, de condensador, eu vejo muito isso. O pessoal só faz conteúdo de uma maneira que se conecte com as pessoas. E outra coisa que eu anotei aqui, a última coisa, presta atenção nisso, comece com o que você já sabe, ensina o que você está aprendendo e cresça junto com a sua audiência. Você não precisa, isso eu aprendi com o Érico Rocha, já falei isso várias vezes, você não precisa ser um faixa preta para você ensinar um faixa branca.
Sabe? Você pode ser um faixa azul e ensinar um faixa branca. Isso aí eu falo no judô, né? Eu não sei como é que funciona direito nos outros esportes de arte marcial, mas um pouquinho mais do que você sabe, né, das pessoas, você já pode criar conteúdo. E enquanto você está aprendendo, você está lendo um livro, você participou de alguma palestra, você escutou algum podcast, você quer compartilhar da sua experiência, que você sabe que pode ajudar as outras pessoas, então faz isso. Sabe? Faça isso. Você não precisa ter gente que, não, da hora que eu, sei lá, eu preciso fazer uma faculdade para falar sobre a criação, você não precisa. Inclusive, talvez você tenha muito mais conhecimento que muita gente tem diploma. Porque às vezes você tem um conhecimento na prática, independente do nicho que você faz parte. Então, o que eu acho que o recado maior desse vídeo aqui, que eu quero passar para você não cometer os erros que eu cometi, é esse. A produção de conteúdo é o que vai ditar o teu sucesso. Quanto mais conteúdo você fizer, quanto mais conteúdo alinhado em ajudar as pessoas de uma forma autêntica, de uma forma que, sabe, realmente a pessoa vai olhar para aquele conteúdo, vai sair daquele conteúdo muito melhor do que de quando ela entrou, sabe, a pessoa vai ficar extremamente grata e ela vai comprar o que você está oferecendo, vai comprar o seu produto, vai comprar o seu serviço. Se não comprar, beleza, não tem problema nenhum. Sabe? Eu acho que a beleza do conteúdo é esse, né? Esse conteúdo aqui que eu estou fazendo, por exemplo, vai ficar anos me dando visualização, várias pessoas vão comprar o que eu estou oferecendo, não tem problema nenhum se elas não comprarem, porque eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, sabe? E no mínimo, eu estou ajudando as pessoas de alguma forma, pelo menos eu espero, né, que eu tenha ajudado você de alguma forma aqui com esse conteúdo. Espero que você tenha tirado algumas lições para utilizar na sua própria criação de conteúdo, nos seus próprios negócios aí. Realmente esse é o intuito do meu coração. Eu espero que você tenha percebido isso, né? Falando de alma para alma aqui para você. Eu sempre falo sobre essa questão de autenticidade, né? Seja sempre autêntico, né? E produza conteúdo. Né? Você vai ver que no final, se você não desistir, se você não fizer essas burradas aqui que eu fiz, né? E mudar, né? Sempre que você estiver vendo que você não está conseguindo ter resultado, fazer aqueles ajustes, né, que eu falei para vocês e continuarem, sabe, você vai ser uma pessoa imparável, né? Ninguém vai conseguir parar você vai conseguir ter sucesso com toda certeza. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.